galerinha, tá começando mais um Hangar 18. Eu sou Cristiano Zouquinhas, aqui ao meu lado Fernando Ribinhas. E aí, Zouquinhas? Tudo bem? Beleza? E aí, quais notícias da semana? Tem algumas aqui, né? Você ficou sabendo que o Tom DeLonge, nosso amigo lá, nosso grande amigo Tom DeLonge... Tom, pô, parceiraço. Amigo de infância. Eu vi que ele foi, cara, no Coast to Coast AM. A gente já falou desse programa aqui, né? Programa também do nosso amigo... Nosso grande amigo George Knapp. É isso aí. Tá em todas, George Knapp, Tá né? em todas. Falou de OVNI, ele tá lá. Opa, chamou. Pois é. Então, tem uma entrevista dele no YouTube aí, nesse programa do George Knapp, falando sobre os alienígenas, qual é a agenda deles aqui na Terra e tal. Algumas coisas... Especulação total, né? Quer dizer, mais ou menos, porque o Tom DeLonge parece que tem alguns contatos aí, né? Segundo ele, tá envolvido com uma galera aí do governo, né, militar e tal. Sim. E segundo ele sabe de um monte de coisa aí que a gente não sabe. Né? Ele faz parte daquela... Também, né? To the Stars Academy, que tem até um grupo no Facebook muito bom. É isso aí mesmo. E ele junto com o Lou Elizondo, eles estão investigando essa... Que é o que eu tô contando toda semana, que é do caso lá do Tic Tac, lá do USS Nimitz. Isso. Parece que agora eles levaram ao Pentágono e chegaram pros senadores e falaram assim, olha, isso é uma coisa muito séria, os pilotos de caça e as pessoas no porta-aviões estão preocupadas porque pode ser uma ameaça, pode atingir uma aeronave dessas. E aquele negócio que a gente já falou aqui antes, se o povo americano paga imposto, eu quero saber o que é isso. Sim. E se é uma ameaça ao espaço aéreo ou marítimo, ou que seja. Até a aviação comercial pode sofrer com isso, né? Se é uma ameaça, se tem ameaça à vida, logo a gente tem que saber o que é, tem que identificar para saber poder se defender. Pois é, ele falou, cara, nessa entrevista dele lá no George Knapp. Primeiro ele se referiu aos seres como deuses. Com D minúsculo, e os outros, como os outros, né? E ele falou que a agenda deles aqui não é boa, que eles estão influenciando a Terra negativamente. Tudo que a gente vê hoje em dia de conflito, guerra, é a influência deles. Assim. O que é estranho, porque a gente sempre escuta falar da relação desses OVNIs com mísseis nucleares. Tem aquele caso que um OVNI desativou uma bomba nuclear. Sim. Já foi falado várias vezes aqui que os militares que tentaram botar a bomba nuclear no espaço para fazer teste não conseguiram por conta deles. Mas aí pode ter várias raças, né? Podem existir várias raças eu acredito nisso, sabia? Eu acho que deve ter algumas raças que estão tentando defender a Terra, estão tentando trazer a paz para a Terra, e tem outras que estão tentando realmente destruir a Terra. Sim. Por algum motivo. É possível, né? Porque talvez o ser humano seja uma ameaça para eles no futuro. Sim. Entendeu? Se você tá vendo um exército começar a crescer, o seu exército tem que eliminar aquele, porque senão ele pode acabar te matando no futuro. Sim. Então a gente pode ser uma ameaça pra eles também, né? Pois é. E outra coisa que ele falou é que a raça humana não passa de gado pra eles, pra essa raça aí. Ele deve estar falando de Greys, né? Deve ser, porque é mais associado aos Greys. Sim. Então, essa entrevista dele é mais de 1 hora, esse vídeo no YouTube aí. Se você entende inglês, assiste, mas eu acho que o YouTube tem uma opção de legenda automática também. Que nem sempre funciona. Nem sempre funciona, porque, né, automático, às vezes o cara fala banana, ele traduz como abacate. Então... Sim. Mas enfim, é uma opção pra quem não fala inglês, quiser conferir aí. Procura Coast to Coast AM. Isso aí. Coast to Coast que é do George Knapp. Esse assunto que eu falei aqui foi o que mais se destacou, né, nesse papo dele de 1 hora, né? Eu sei que o negócio que foi falado, eu não sei nessa entrevista, mas ele tava entregando uma espécie de metal para análise. Um dos senadores lá do Pentágono, que trabalha no Pentágono, falou que quer um pedaço desse metal, que chama de metametal, porque eles não sabem como é que foi feito. É uma liga metálica que tem várias camadas, tipo uma lasanha, várias camadas. Só que ninguém sabe por que é dessa maneira. Falou em lasanha, agora me deu uma fome. Por que é dessa maneira, por que é feito com esses materiais, como é que essa liga metálica é formada, ninguém sabe. Bizarro. E é uma coisa assim que realmente um dos senadores falou que levantou a mão e falou, não, eu quero saber e vamos analisar isso aí. O Tom DeLonge tem esse material? Dele e do Lou Elizondo. Eles têm lá na mão deles. Entendi. E tem foto, é uma foto de material... Repetindo aqui, pra quem não sabe quem é o Tom DeLonge, ele é o guitarrista e vocalista do Blink-182. Exatamente. Teve um episódio que eu falei que ele era o baixista, mas não é, ele é o vocalista e guitarrista. Falei besteira nesse caso. E o que temos além disso? Pô, comecei a ver uma série nova do Netflix
chamada... Eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui é Another Life. Já viu? Outra série Vida. original, que é sobre alienígena, parece ser interessante. Legal, eu fiquei sabendo, mas eu não vi ainda não, vou começar a ver eu vi semana. só o primeiro episódio só. Vou deixar essa dica aí, quem curte o assunto, quiser assistir a série, e depois a gente conversa o que a galera achou. Mas lembrando que é mais uma série do Netflix, no meio de milhões delas estão surgindo agora, né? Então não sei se é bom ou não. Tem coisas mas boas, é interessante. Mas tem coisas boas na Netflix relacionadas aos jovens, tem coisas ruins, né? Exatamente. A gente sabe. Exatamente. Mas é original. Eu fiquei assustado porque tem o ator que fez o filho do Tom Cruise no Guerra dos Mundos. E ele que era tá o garotinho. velho. Ele tá velho agora. Agora ele tá velho. O garotinho... Era um adolescente, né? Ele era adolescente. Era adolescente. Agora ele tá mais velho que a gente. Fez o Goku também no filme do Dragon Ball horroroso. Sei que é. Sabe quem é esse ator? Sei que é. Então, ele tá nessa série, só que ele tá mais velho, eu levei um susto quando eu vi. Deve estar mais velho que a gente. Deve estar com 60 anos. É sempre assim. A idade de criança no cinema é diferente. Sim. Entendeu? Pô, aquele cara que fez o Ferris Bueller, quando fez o Ferris Bueller, ele tinha 30 anos, cara. Olha aí, eu tô falando, é estranho. O Macaulay Culkin sempre foi criança. Aí você vai ver hoje em dia, ele tem idade pra ser seu avô. Pois é. Então, quem quiser aí, ouve a gente nas principais plataformas, no Spotify, Google Play, Apple Podcasts e na sua plataforma preferida. Se você tiver alguma sugestão, manda pra gente. Ou pelo site, né? Tem gente que escuta pelo site. Pelo site é mais fácil, né? O bom da pessoa ouvir no site é porque eu já reparei, às vezes a gente publica e leva, sei lá, horas pra entrar no Spotify. Ou nas outras plataformas também, né? Porque os servidores demoram a dar refresh e aí demora pra caramba pra entrar, mas no site entra na hora. E além disso, o que temos hoje? Famosa o quê? A famosa... Famigerada? A famigerada... Recadinhos da Nave Mãe. Recadinhos da Nave Mãe, que é, né, relacionado ao amor, afeto. É isso aí. Companheirismo. Agora que a gente já passou do dia 20, né? Sim. Estamos vivendo a data limite aí, É isso aí. A vida após data limite. Isso. Agora é paz e amor. É isso aí. Teve uma galera que recomendou a gente no Facebook. Eu separei o nome deles aqui, eu quero agradecer. É o Alex Paiva, o Wallace Ventura, Janine Santos, a Tala Said e o Gabriel Felipe. Boa. Obrigado aí pelas recomendações. Quem quiser recomendar a gente lá no Facebook também, fica à vontade aí. Um beijo a todos os ufofofos. Isso. E tem uma galera que compartilhou stories da gente, do episódio, mandou mensagem também, agradecendo, elogiando a gente. Eu separei alguns nomes aqui, ó. É o Guilherme Vilela, Tainá Martins, Gléris Matos, Vinícius Ramos, Tainá Donati, Lívia Anjos, Dalton Albertin e Maria Antônia Alves. Quero mandar um abraço pra vocês especialmente, porque vocês deram uma força pra gente aí. Desculpa se eu esqueci de alguém e quero agradecer a todos os nossos ouvintes aí que estão... Todo dia tem mensagem pra gente, né? Todo dia. Falando que descobriu o Hangar e que viciou, que tá ouvindo, maratonando. Graças a Star. Isso. E, cara, quem diria que a gente ia chegar no episódio 20, né? 20. É o fim de mais um ciclo. É o fim de mais uma temporada aí. Exatamente. Só vai ter mais uma, brincadeira. Não, acabou. 30 acabou. Sacanagem. Também quantos casos ufológicos também tem? Eu não sei, uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar. É assim, isso aqui é um projeto. Pode ser que a gente fale de outra coisa no futuro. Cara, Breaking Bad é bom por quê? Porque acaba. Porque acabou, porque só tem 5 temporadas. Exatamente. Então tenha certeza, o Hangar 18 vai acabar. Um dia vai acabar. Vai acabar. A gente vai morrer também um dia, né? Mas antes da gente morrer, vai acabar o Hangar. Tenha certeza disso. Ou não, né? Vai acabar. A gente tem que sair antes como herói. Se a gente ficar muito tempo, a gente vira vilão. Igual o Pelé, cara. O Pelé se aposentou, ele tava no auge da carreira. É isso. Aí você sai e as pessoas ficam... O Ronaldo Fenômeno. Exatamente. Acabou, cara. O cara virou... Ninguém lembra do cara mais porque o cara ficou insistindo. Não tem aquela frase do Homem-Aranha que é... Ou você morre como herói ou você vive o suficiente pra virar um vilão. Então aí. É isso aí. É isso aí. Então, prepara o coração aí que um dia vai acabar. Então, Zoucas, hoje a gente tem um relato que é muito impressionante. Na verdade, são 2 relatos. Exatamente. A gente condensou num áudio só, mas são 2. Que é do Alexandre, lá do Rio de Janeiro, que na verdade agora ele mora em Dubai. Ele é piloto de avião, cara. E ele trabalha na Emirates atualmente, mas já foi piloto da Gol, já pilotou avião cargueiro, avião comercial, um cara experiente. Eu fiquei até impressionado dele deixar a gente falar o nome, assim, legal, né? Não é? Se bem que Alexandre deve ter um monte, né? Vamos ouvir o que ele tem pra dizer aí, depois a gente comenta. Fala aí, Alexandre. Olá, bom dia. Meu nome é Alexandre, sou piloto de linha aérea. Hoje em dia eu ando na Emirates e tô gravando esse podcast para Hangar 18.
E tive uma experiência bem interessante anos atrás. Na realidade, 2 experiências, vou relatar aqui primeiro, depois relato a segunda. Primeiro, então, eu estava decolando de Brasília, retornando para Belo Horizonte às 3 horas da manhã, num voo cargueiro, eu e companheiro de viagem, né? E cruzando uma determinada altitude, o controlador radar falou que nós tínhamos aí um tráfego, nossa posição de 12 horas, que ele não conseguia identificar, só pegava o alvo primário. E esse alvo estaria então a 12 milhas da gente, o que, né, para a nossa distância é muito rápido em aviação. É menos de 1 minuto, às vezes um pouquinho mais. Então a gente começou a olhar para fora, mas não conseguimos ver nada. O controlador radar então foi falando que o tráfego começou a rodear a aeronave, saiu da posição de 1 hora, de meio-dia, né, de 12 horas, perdão, para 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e 6 horas, ou seja, seguindo os ponteiros do relógio, seria a posição em relação à aeronave. E aí a gente ficou mais tranquilo, porque a princípio esse alvo então estaria já se afastando da aeronave. Mas era curioso que ele estava mantendo o tempo inteiro já uma distância de 6 milhas, ou seja, também estaria muito próximo da gente. E a nossa surpresa foi que de repente o controlador radar falou: olha, infelizmente o alvo mudou de direção, está indo atrás de vocês de novo. E esse alvo então voltou a vir atrás da aeronave, né? E depois fez o caminho inverso, voltando aí à posição 6 horas, mantendo as 6 milhas, 5 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas e 1 hora. E aí nessa posição 1 hora, ele falou que o Brasília, o Centro Brasília, mandou então os jatos para interceptarem esse alvo. E o alvo então começou a se afastar da gente e começou a acelerar. E ele falou: olha, o alvo está acelerando muito rápido, já está em Mach 2, agora 3, agora 4, sumiu do radar. Ou seja, Mach 4 são 4 vezes a velocidade do som, e ele ainda estava acelerando. E estou seguindo o meu segundo relato com relação a avistamentos aí de objetos não identificados, né? E o primeiro foi, nós não chegamos a avistar, mas mandei para vocês antes o áudio. E agora estou mandando o segundo áudio, mas esse foi avistado, né? Esse voo, eu estava então na empresa Gol, fazendo um voo de Santiago para Lima, voando sobre o Pacífico, mais ou menos na lateral ali de onde tem as linhas de Tacna, né? Já no Peru. Nós avistamos, eram umas 3 horas da manhã também, e avistamos então 2 semicírculos bem sobre o oceano. Esses 2 semicírculos bem brancos, concêntricos, né? Ou seja, formando um círculo enorme. Eles eram assim, do tamanho de uma cidade, que é o que eu posso dizer. A gente já está a 35 mil pés, mais ou menos. Eles eram do tamanho de uma cidade. Uma luz muito branca, né? E sobre o Oceano Pacífico existem sempre muitas nuvens devido à temperatura da água. Então, esses 2 círculos estavam abaixo das nuvens e nós passamos bem em cima deles, cara. Fez-se dia no avião. Inclusive os passageiros começaram a perguntar até o que seria aquilo e tudo. Indaguei várias vezes às autoridades locais, né, aos rádios, controladores de rádio, tudo, o que seria aquilo, se havia alguma ilha, alguma coisa de petróleo, né? Algum navio, alguma coisa, não tinha nada naquela localidade, nada do conhecimento deles. E, enfim, passamos e fiquei sabendo pelos controladores que essa luz estava sendo avistada aí pelos últimos 3 dias naquela região. Enfim, segue aí o meu segundo relato de aparições não muito conhecidas, tá bom? Grande abraço a todos aí, fiquem com Deus.
Ribas, o que você achou aí desse depoimento? Cara, eu vou te falar que esses relatos de piloto, primeira coisa já me remete à noite oficial dos OVNIs, né? É isso que eu ia falar, lembra muito, né? Isso, é a primeira coisa. Agora, me impressiona pelas provas, né? Que é o controlador de voo, viu? Sim, não é só ele, né? Não é só o cara, né? Não basta ser uma pessoa que tem experiência na aviação. Sim. Ele tem provas porque outras pessoas... Ele, como piloto comercial, ele com certeza tem alguém do lado dele. Ele tem um copiloto, né? Sim. O primeiro relato foi... Ele tava no avião cargueiro, né? Tava ele e tinha um copiloto com ele. Ele não deu nome nem nada do cara, mas esse cara certamente viu também. Também viu. Porque eles receberam contato da torre de controle. E os caras... E ele citou... É bom até a gente comentar aqui. Ele citou que o cara alertou ele porque tinha um tráfego. Quando ele fala tráfego, é porque tinha uma outra aeronave chegando perto. E aí ele tem que desviar a rota dele pra subir ou descer, né? Ou ir pro lado um pro outro, pra desviar desse, se possível, a outro avião. Só que ele percebeu que não era um avião, né? Porque... Eles não conseguiram ver o objeto. Né? E é engraçado que na noite oficial dos OVNIs também fala uma coisa parecida, porque ele coloca o avião, é como se o avião estivesse realmente no meio de um relógio, e lembra que o avião tá numa velocidade de não sei quantas milhas por hora, né? Sim. E esse objeto não identificado dá a volta nele, mas mantendo a mesma distância. Sim, entendeu? O que é por louco, exemplo, né? digamos assim, a distância de 1 km, por exemplo. Mas mesmo o avião indo na direção, na linha reta, esse objeto faz essa volta, mas mantendo a mesma equidistância, entendeu? Sempre 1 km. E o código dos pilotos com o controlador de voo, pra achar essas posições, eles comparam com um relógio, né? Isso. Também no... Quando ele fala, o cara tá... a 12 horas. Tá a 12 horas daqui, você já sabe qual a posição no relógio. Isso também de militar, né? Também tem isso. Militar também. Mas é muito interessante, porque o que mais me impressiona nesse relato é realmente o fato dele ser uma pessoa que... Ele é pessoa treinada, né? Sim. Ele trabalha com isso há anos e anos. Você imagina quantas horas de voo. E nessa ocasião aí do primeiro relato, Zoucas, ele tava indo de Brasília pra Belo Horizonte. Que é um lugar que tem bastante casuística, né? Isso. É perto, entre aspas, de duas grandes chapadas, que é de Veadeiros e que tem na Diamantina, né? Na Bahia. Que são lugares isolados, né? Mas fica ali entre essas duas, então tem muita história ali, né? E é onde aconteceu o Crixás, né? O caso do Crixás, que a gente falou em outro episódio. Isso, que é perto de Minas, né? Na divisa, quase na divisa ali de Minas com Goiás. Isso. E uma outra coisa que me impressionou no primeiro relato dele foi a questão da velocidade do objeto. Porque o objeto se aproximou, deu a volta, né? Fez aquele círculo em volta da aeronave. O círculo perfeito, perfeito. Aí desapareceu, sumiu, né? O cara do radar falou que ela estava se afastando. Eles levantaram caças, cara. A torre de controle acionou os caças para ir atrás. Exatamente como na noite oficial dos OVNIs. Exato. Saiu de Brasília também, inclusive. Porque é tudo perto. Um caça chega ali em questão de minutos, né? Nesse caso, né? Exatamente. E depois o objeto voltou, só que passou a ficar atrás do avião. O que foi assustador, né, cara? Imagina, você é um piloto, a torre de controle tá te dizendo que tem uma aeronave, um plot, você não tá vendo. Tem um plot atrás de você te seguindo. Bizarro. É bem estranho. Assustador. Eu não sei qual foi a reação deles dentro da... Como é que ele se sentiu, né? Pode ser... Eu acho que a maioria dos pilotos não deve sentir realmente medo de poder ser. Os caras são preparados pra isso também, né? Eu acho que eles devem sentir assim, tipo, legal, tem uma coisa... Pode ser um disco voador, que bacana. É uma coisa, eu acho que eles pensam assim, não pensam, tipo, ter um objeto que pode, sei lá, me destruir a qualquer momento, sabe? Mas até o momento, pra eles, é uma aeronave, né? Tanto que no caso... Essa questão de dar a volta... Na noite oficial dos OVNIs, eles também falam, eles ficam sempre felizes de estar vendo uma coisa desconhecida. Na torre, lá em São José dos Campos, o cara fica feliz. Né? Lembra disso? Sim. Então, acho que eles não ficam muito com medo, não. Agora que tem se falado bastante, né, dessa... Como eu estava falando anteriormente sobre isso que aconteceu lá no porta-aviões dos Estados Unidos, né? Sim. Parece agora que eles estão levando uma questão com mais seriedade. Não assim, que legal, são outros seres de outros planetas. Ou eles já levavam a sério antes e agora que estão abrindo, né? Pode ser. Estão falando. Mas e ele falou que o objeto depois, da segunda vez que ele apareceu atrás do avião, ele atingiu a velocidade de Mach 4, cara, que é 4 vezes a
a velocidade do som. E que a gente já falou isso aqui também antes, que já foi registrado Mach 30, que é 30 vezes a velocidade do som. Então Mach 4 pra eles talvez não seja nada. Né? Não, olha ele que loucura. Continuou acelerando, né? Só que não registraram depois, pela distância, talvez. Mach 30, eu falei naquela época, eu vou falar de novo, é mais ou menos pra você sair da órbita da Terra, é a mesma velocidade contrária à velocidade do planeta Terra. Caramba. O planeta Terra tá girando ali, né? Você faz uma velocidade contrária a isso. Olha o tamanho, outra velocidade do objeto pra chegar nesse nível. Imagina quão rápido um objeto desse chega na Lua, por exemplo. Com questão de, sei lá, 1 minuto menos, não sei. Muito rápido, cara. E aí o segundo relato, pra mim, foi o mais impressionante, cara. Porque além do copiloto ver, os passageiros viram, né? Eu fiquei curioso pra saber quando foi isso, cara. Ele não falou a data, mas eu acho que tem mais ou menos uns 5 a 8 anos, eu imagino. É recente, né? Relativamente recente. Não recente. Foi tanto tempo. E essa segunda, pra mim, foi mais incrível ainda, porque ele viu um negócio do tamanho de uma cidade. Isso foi assustador. Ele não viu um objeto do tamanho de um caminhão, de um avião. Não, ele viu o tamanho de uma cidade inteira, no meio do mar, né? Sim. E sobrevoando ali seria as linhas de Nazca, né? Perto da cidade de Tacna. Isso, que a gente nem sabia que existia. Não sabia que existia Tacna. Mas a linha de Nazca fica 10 horas de carro da cidade de Tacna. Sim. 10 horas de carro é 1 hora de voo, mais ou menos. 1 hora... Rio-São Paulo são 6 horas, por exemplo. E é 45 minutos de voo. É por aí, 1 hora e pouquinho de voo. 1 hora e 20. Estamos fazendo um cálculo de padaria aqui. Uma conta de padaria. É mais ou menos 1 hora e 20 de voo. Mas eu não entendi o seguinte, será que eram objetos na superfície da água ou sobrevoando próximo à água? Talvez ele não consiga responder. Pelo que ele falou, estava abaixo das nuvens. Estava abaixo das nuvens, mas não necessariamente na água em si. Não estava na água, estava abaixo das nuvens. Porque o avião, agora de cabeça eu não lembro a quantos mil pés um voo comercial faz. Ele até mencionou que foi na época que ele trabalhava na Gol. Eu ia questionar ele sobre o seguinte, mas se bobear, ele tem uma noção de espacial muito melhor que a gente. Sim. Porque se você fala de um objeto grande próximo à aeronave, dependendo do observador, parece o tamanho de uma cidade, mas na verdade ela está perto da aeronave. Sim. Mas ele tem uma noção muito boa de distância e tamanho, das dimensões das coisas. Ele com certeza, se ele falou que tem o tamanho de uma cidade, é porque realmente tinha o tamanho de uma cidade. Ele tá acostumado a ver essa perspectiva, né? Ele tá acostumado a ver a distância de cidade, ele sabe. Exatamente. E até pela iluminação da cidade, né? Ele sabe que tá distante. E o negócio emitiu uma luz branca, né? Ele falou que era um semicírculo. Dois semicírculos. 2 semicírculos. Olha só, cara. 2 semicírculos do tamanho de uma cidade. Olha que negócio impressionante, cara. Isso pode dizer que é uma nave-mãe, né? Agora, nesse segundo relato dele, tem 2 coisas que me impressionaram mais ainda. Uma foi os passageiros, porque era de noite, né? E o negócio emitia muita luz, parecia que tava de dia. Parecia que tava de dia. Olha que negócio absurdo, cara. E a segunda coisa foi que no final ele diz que ele tentou procurar as autoridades locais para saber se era alguma coisa, sei lá, algum navio, alguma coisa assim. Ninguém tinha conhecimento, mas ele teve contato com os controladores de voo depois e os caras disseram que esse fenômeno estava sendo avistado ali já nos últimos 3 dias. Isso é muito doido. Ou seja, muito avião passou, porque é rota de avião. Vem um atrás do outro, né? De avião. E sabe o que tem mais ali? Além das linhas de Nazca, que é um lugar que a gente conhece. Bermuda? Que tem... Não, tem algumas bermudas mais pra cima. Pode crer. As linhas de Nazca por si só já é uma coisa, né, misteriosa e tal. Sim. Até a nossa amiga ouvinte, a Mariana Lixa, ela foi lá. Ela falou pra gente que a gente tem que fazer um programa sobre linhas de Nazca que é incrível, ela achou incrível. Além disso, é uma das regiões que mais tem terremotos, né? É uma região onde tem de encontro de 2 placas tectônicas e elas vão subindo até que a causa costa terremoto? Energia. Não, é o atrito entre as 2 placas. Sim, mas gera energia, né? Gera energia. Agora, será? Eu nunca ouvi falar em placa tectônica de gerar uma energia ao ponto de emitir luz. Não, isso não. Né? Não seria esse caso. O que eu tô dizendo é o seguinte, a reação da placa tectônica, que gera um terremoto e tal, aquilo ali é uma energia que tá ali embaixo se movendo, né? Por causa as placas tectônicas estão sobre o magma, né? Sobre lava, tipo lava. Sim. E aí essa lava é como ela tá sempre se mexendo o tempo
tempo todo, desde que o mundo é mundo. E aí, às vezes ela... É uma energia gerada por fricção, né? Então, ela... Eu posso estar falando uma besteira do mundo aqui. Então, como elas estão boiando, isso eu sei um pouquinho só. Como elas estão boiando, entre aspas, em cima do magma, são duas placas. Como realmente, né, não tem outra palavra. Essa placa, porque é uma placa mesmo. Elas estão sempre tentando se acomodar. Sim. Onde encaixar melhor. E aí, nisso, dá uma fricçãozinha às vezes. Essa fricçãozinha pequena causa terremotos gigantes. Tsunami, um monte de coisa. E se for de dentro do mar, causa de tsunami. Sim. Então... A grosso modo, é tipo prédio com alvenaria estrutural. Já ouviu falar disso? Não. Então, os prédios que estão sendo construídos agora, especialmente no Rio... É um outro tipo de alvenaria. No Brasil, não vou nem falar do Rio. No Brasil, eles não têm coluna. Não tem estrutura de coluna. É uma alvenaria estrutural, tipo Lego. Sei. Tipo isso, entendeu? Por isso que você não pode fazer obra. Se você quebrar uma parede, o prédio pode cair. Nossa. Porque compromete a estrutura. Entendi. Então, esses prédios, quando são novos, eles têm muita... Os primeiros andares, até o segundo, terceiro andar, tem muita rachadura por causa disso. Porque a estrutura vai se acomodando e vai rachando embaixo. Os caras têm que ficar remendando, consertando, entendeu? É meio assustador. Mas acho que pode ser o mesmo princípio de uma placa tectônica, né? Que vai se acomodando ali, talvez por alguma influência. No caso do prédio, a influência são as pessoas andando, é móvel que você arrasta, é coisa que você muda de lugar, por exemplo. É o peso que vai entrando ali naquela estrutura, o negócio vai se movendo, né? Assim, tô fazendo uma analogia aqui com prédio, mas eu acho que pode servir. Legal. Mas o relato do Alexandre, cara, foi, até agora, pra mim, foi mais impressionante que a gente recebeu até agora, cara. Que é de um piloto com muitas horas de voo, né? Sim. Que é isso que é o que é mais incrível em tudo, assim. Vamos lembrar também que, assim, o cara é uma pessoa treinada. Então, não adianta vir falar que é Vênus, porque pegou no radar, cara, sabe? A gente bate nessa tecla, mas fazer a camisa Ribas contra Vênus. Cara, vai ter alguém falando que era Vênus. Então, assim, cara, não faz sentido. E, de novo, a Força Aérea não ia levantar caça pra ir atrás. Não. Porque... Por causa do que o cara confundiu, mas falou que era viu uma estrela cadente. Não, ninguém levou. Uma estrela cadente não ia fazer uma volta em volta de um avião, sabe? O avião é um negócio enorme. Enfim, o Alexandre, eu já tava procurando esse depoimento dele já desde antes de começar o podcast. Eu já sabia que ele tinha essas histórias. E eu tava atrás dele, eu consegui finalmente. Então, obrigado, Alexandre, aí, por mandar pra gente. Mandar também pelo Charles, que ele que foi o contato também do Alexandre, fez a ponte. Sim, então... o Charles já mandou um relato pra gente aí. Eu não lembro qual foi o episódio, mas teve relato do Charles aí também, que é piloto de helicóptero. E de helicóptero, exatamente. Que ele viu quando era mais novo, em Petrópolis, perto de onde morava seu pai, não é isso? Isso. Então. Ali perto de Correias, Araras... Serra dos Órgãos, montanha, né? Um vale ali, Serra dos Órgãos, Vale dos Deuses, não é esse o nome? Qual é o nome daquele lugar? Vale das Videiras. Vale das Videiras. Isso. É isso aí. Então, enfim, obrigado, Alexandre, obrigado, Charlão. Grande abraço. Você está ouvindo? Hoje a gente vai falar de um caso que é um pouco tétrico, né? Porque envolve morte de uma pessoa, né, cara? Tem muito caso na ufologia que não envolve morte. Eu acho até que esses que a pessoa morre são mais raros, né? Entre aspas, né? A gente conhece alguns, mas esse aqui aconteceu no Brasil, na década de 70. Foi no ano que eu nasci, inclusive. Não tem uma relação direta com ufologia. Mas ao mesmo tempo tem uma relação com o desconhecido, né? É uma coisa que ninguém sabe dizer o que é. É um caso do insólito, né? Vamos dizer assim. A gente não pode afirmar que foi alienígena, que foi um OVNI, um disco voador, né? Mas que algo muito estranho aconteceu. Algo muito estranho, cara. Aconteceu então no dia 26 de abril de 1977, né? Isso. Poucos dias antes de você nascer. Eu nasci 4 dias depois. Foi. Olha aí. E o que aconteceu é que o Bob Pratt, que é um ufólogo que já até falecido já, ele veio pro Brasil para estudar esses casos. Ele faleceu em 2005. Pois é. Ufólogo. E ele era um jornalista norte-americano, né? Isso. Fazia investigação nos Estados Unidos. Depois de aposentado, ele começou a pesquisar os OVNIs. E aí foi aí que ele descobriu esse caso. E ele veio pro Brasil. Ele já tinha vindo pro Brasil mais de 13 vezes. É desse caso que ele investigou. Graças a ele, a gente sabe desse caso. Sim. Entendeu? Ele se envolveu com a Operação Prato também, né? Sim. Em algum momento. Esse caso que a gente vai falar hoje, eu diria que é o spin-off da Operação Prato.
É uma coisa que acontece quase ali paralela. Exato. A gente vai entender por que daqui a pouco. Esse ufólogo, o Bob Pratt, durante muitos anos ele foi repórter. Em 75, ele foi chamado para investigar uma aterrissagem de um disco voador, cara, no norte dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá. Olha aí. E ele era cético com esse assunto. A partir daí, ele ficou muito interessado e passou a investigar. E depois ele passou a vir pro Brasil e tal. Ele tinha intérprete com ele, porque ele não falava português, né? E ele foi um cara, vamos dizer assim, muita gente investigou, mas ele foi um dos principais. Ele foi o pioneiro, ainda mais ali na parte no norte do Brasil. Para começar esse assunto de hoje, é legal a gente pensar primeiro nos personagens dessa história, né? Que são 4 homens. E era o José, que ele estava acompanhado de 2 irmãos, ele tinha 22 anos na época. Os 2 irmãos dele eram Apolinário, que tinha 31, e o Firmino, de 38. E tinha uma 4ª pessoa, que era o primo deles, que se chamava Aureliano. Ele tinha 36 anos. Nesse dia que eles foram para essa ilha, estava um dia muito quente, né? Eles estavam viajando de São Luís do Maranhão até a Ilha do Caranguejo, que dá mais ou menos 25 quilômetros. 25 a 30 quilômetros. Detalhe sobre a Ilha do Caranguejo é que é a segunda maior ilha ali da região. Sim. Ela tem 40 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura. É enorme. Eu acessei o Google Maps pra ver. É muito grande. Se você quiser, do espaço. Além do mais, essa ilha, ela é uma reserva ambiental. As pessoas não podem entrar lá, apesar delas entrarem, pra catar caranguejo. Ilha Grande também é isso, né? Sim. Ilha Grande. Ilha Grande tem uma parte militar. Tem uma parte que você pode ir e tem uma parte que você não pode ir. Na Barra tem isso também, não tem? Igual tem a restrição de Marambaia lá no Rio também, que você não pode entrar. Na Barra da Tijuca, né? Tem onça lá e tudo, não pode entrar. E aí esse lugar é uma ilha que ela é um mangue, é um mangue enorme. Ali é uma reserva da aeronáutica. A aeronáutica proíbe que você entre lá dentro, em teoria, né? Que não tem como você... é muito estranho, né? É estranho, porque né, aeronáutica não deveria ser ou a marinha ou o exército. Sim. Eu não entendo como é que funciona essas reservas. Mas será que eles têm alguma coisa lá? Algum hardware Não, militar? acho que não. Acho que não tem nada lá. É só fechado. Entendeu? Entendi. É uma reserva, talvez seja uma parte do ecossistema, né, que é importante manter, o bioma, enfim. E além disso, essa ilha também é famosa por lendas locais de OVNIs e fantasmas. Tem muito folclore em volta dessa ilha, né, na região ali. Vale lembrar o seguinte, esses caras fizeram essa viagem pra lá num barquinho de madeira corroído, velho. Velho. De pescador, aquele de... É a vela ainda. Tem, não é... Porque assim, essas populações ribeirinhas da área ali, eles vivem de pequenos comércios, né? Nesse caso, os caras estavam indo pra essa ilha pra catar madeira, pra fazer a construção de casas pequenas. Né? O Firmino, que era o que tinha 38 anos, que a gente falou agora há pouco, ele era novato. Sim. E ele tava indo pra lá porque ele tava indo pegar madeira pra ele. Porque ele tava fazendo um cercadinho. Os outros estavam vindo lá pegar madeira pra vender. Sim. E ele era o único que ficou vou aproveitar que vocês estão indo, também vou também pra... Porque, na verdade, a 4ª pessoa tava doente. Ele pediu pra ir no lugar. Exatamente. Então ele foi no lugar assim, desse cara. Porque acho que pra mexer num barco desse, seria no mínimo 3 pessoas. Então, é bom que... Não tem como ir uma pessoa. Sim. Então, o normal é ir 4. E é bom falar o seguinte, é um barco que não tem motor. É um barco a vela. Isso, então você tem que mexer nas velas para mudar a direção. Exatamente. E uma pessoa só fazer isso é complicado. Por isso precisa de uma tripulação um pouco maior. De no mínimo 3 ou 4 pessoas, né? Sim. E aí aconteceu que eles foram para lá, chegaram, né, cedo. Isso. Botaram um barco lá nesse manguezal e foram lá pro meio da ilha para pegar madeira. Isso. Eles pararam mais ou menos umas 6 horas da noite. Só que tem o seguinte, a maré, ela entra, sobe e desce. Isso é um fator muito importante aqui na história, porque quando eles pararam com o barco lá e saíram pra pegar madeira, a maré baixou. Sim. Então eles já sabiam que lá por volta de meia-noite é a hora que a maré começa a subir e eles poderiam ir embora. Então eles chegaram lá mais ou menos às 6, voltaram pro barco mais ou menos às 6 horas da noite, já com a madeira, colocaram a madeira lá bonitinha. Sim. Né? Sim. E hora de descansar, hora de fazer um jantar e descansar, não é isso? Isso, porque eles teriam que acordar por volta da meia-noite pra poder voltar pra casa. Porque era a hora que a maré enchia. O barco, nesse período anterior que eles chegaram e foram catar madeira, o barco ficou meio que encalhado ali, porque a maré desce. Isso. E é normal, é tudo bem ficar encalhado. Né? Eles estão acostumados com isso, né? Com esse procedimento. Eles já tinham ido mais de 100 vezes fazer isso. Sim. Eles estavam sempre indo lá já pegar. Era a rotina dos Exatamente. Caras, né? E eles não tinham despertador. Então como é que eles sabiam que era meia-noite? Eles iam dormir, ficavam todo mundo que se posicionava, entrava na rede, outro dormia no chão, outro dormia ali, não sei o quê. E quando desse meia-noite, eles sentiam o barco se mexendo e a água batendo no casco. Né, que era a maré barco. Subindo, né? E aí eles acordavam e sabiam, opa, a maré tá subindo, agora é hora da gente voltar. Exato. Entendeu? Funcionava como um despertador, né? Exatamente. Você
está ouvindo Nesse dia, eles foram dormir, eles primeiro acabaram de jantar, cobriram a entrada comeram arroz com carne. Comeram arroz com carne, colocaram uma tela, uma lona por cima da escotilha, no lugar de você entra, para debaixo do barco. Isso. Né, onde tem a escadinha, eles colocaram para tampar ali também para evitar mosquito, né, e também barulho e tudo mais. Sim. Para ficar escuro e tal. Então eles entraram no barco. Imagina a quantidade de mosquito que tem nesse lugar, cara. Eu tava vendo sobre essa ilha, o pessoal fala que é impossível você ficar lá sem ir protegido de mosquito, que é um absurdo de mosquito. Deve ser mosquito que pica por cima da calça jeans, cara. E não tem como você acampar na ilha, porque tem essa questão da maré. Então você fica preso, né? Você fica ali no meio da lama, sabe? É uma ilha, um lamaçal, um manguezal, né? Sim. Da toa que é um manguetal. E aí o que acontece? O Valeriano, o Apolinário, Firmino, o José, todos eles estavam já posicionados pra dormir. Isso por volta das 8 horas, né? Eles foram dormir às 8 horas. Acabaram de jantar, deu umas 8 horas, eles se prepararam pra descansar pra viagem de volta. Exatamente. Né? Foram dormir. Só que em vez de acordar à meia-noite, eles acordaram mais ou menos 5 horas da manhã. Sim. Com um grito do Aureliano. O Aureliano tava uivando de dor. E aí o Apolinário acordou sem entender o que estava acontecendo. Ele olhou, ele percebeu que já estava claro. Né? Ele percebeu que o barco não estava... já, né? O sol estava nascendo. O barco não estava se balançando, ou seja, ele sabia que não era mais meia-noite. O Apolinário tava dormindo em cima de um tapetezinho velho. Dentro do barco. E aí quando ele ouviu o Valeriano gritando, ele levantou, foi lá ver onde estava vindo os gritos, e ele lembrou o seguinte: o Valeriano não estava dormindo atrás de mim, numa rede atrás de mim. O grito vinha da frente do barco. Como é que ele estava na frente do barco? Ele achou estranho aquilo. Mas ele foi lá ver. E aí foi aí, quando ele tirou a lona pra entrar um pouco de iluminação, que ele percebeu que estava até mais claro, ele viu o Valeriano deitado em cima de um pouco de água, como se tivesse entrado um pouco de água dentro do barco. E é normal entrar um pouco de água às vezes. É que às vezes batia onda, né? Eles não dormem, lembrando, eles não estavam dormindo, o Apolinário estava dormindo no chão, numa parte seca. Isso, mas essa parte... dentro do barco, na cabine. Exatamente. Né? Na parte da frente do barco, embaixo, não no deck em cima, na parte de baixo do barco, ficava um pouco de água, e é ali que eles colocavam as madeiras. Isso. Que eles chamam ali da estiva, né? Eles colocam onde fica armazenado qualquer coisa que você quer levar, se é peixe, madeira, enfim. Até pelo contrapeso também que deve dar no barco, né? Exatamente. Eles colocam ali na parte da frente, embaixo. E aí o Valeriano tava gritando ali. Quando ele percebeu que o Valeriano tava gritando, ele viu que tinha acontecido alguma coisa muito estranha. Porque esse cara, o que tava gritando de dor, na verdade ele tava dormindo atrás dele. Na parte de trás. Ele achou estranho, o cara tava lá na frente. Isso. E aí o Valeriano levantou e tal, e ele mostrou que ele tinha algumas queimaduras na escápula, né? Ou nas costas. Isso. A escápula é esse osso que liga o ombro nas costas, né? Que é tipo uma pá. Isso. E também tava com um pouco de queimadura na perna e nas nádegas na esquerda, né? No caso, a parte esquerda. E aí ele achou estranho essa queimadura, até porque o short dele não tava queimado, mas a pele tava. Isso é muito estranho, né? Só queimou a pele, né? Pois é. E aí ele voltou, né, pra acordar o Firmino, e percebeu que o Firmino tava debaixo da rede onde tava o Valeriano. E desacordado, né? E esse aí tava totalmente queimado. Ele percebeu, ele levou um susto, porque ele viu o cara... Assim, ele dizia que tinha a pele do cara tava soltando da carne. Sim. Ele tava chegando a estar inchado de tanta queimadura que ele tinha. E ele tava desacordado, e depois até ele veio acordar, mas ele não conseguia emitir nenhum som. Ele tava como se fosse em estado de choque mesmo. O que tinha acontecido, né, com eles dois? Então foi aí que ele tentou acordar o José pra pedir, vem me ajudar. Ajuda, né? Os dois estão aqui machucados. O anterior, que ele tava na frente do bar. Valeriano. Isso. Ele tava com dor, mas ele não conseguia se mexer. De dor. Ele tava sentindo muita dor. Sim. O Firmino já tava desacordado. Então ele falou assim, eu tenho dois caras que estão bem mal aqui, então vou acordar o José pra me ajudar. Sim. Foi quando ele tocou no José, na rede, que tava deitado na rede, ele percebeu que o José tava frio, morto. Sim. E aí ele foi mais um choque, né? Sim. E ele percebeu que até que a perna dele tava pro lado de fora, então ele tentou botar a perna... tipo quando você deita na rede, coloca uma perna pendurada pra fora, né? E aí ele tentou pegar a perna dele e colocar pra dentro da rede. Foi o que ele pensou no meio do desespero, né? Sim.
falou, vou colocar a perna dele pra dentro aqui, só que ele já teve dificuldade pra fazer isso, porque já tava começando a ter o rigor mortis, né? Quando a pessoa vai ficando dura. Isso, exatamente. São os estágios da morte, né? Tem o pallor mortis, o pallor é o quê mesmo? Que é a cor, ele muda de cor, a pessoa fica mais branca. Sim. O algor mortis, que a pessoa fica fria, você sente a pessoa fria. E é um frio estranho, né? Estranho, né? O rigor mortis, que é o que a gente tá falando, que a pessoa fica dura. E o livor mortis, que são manchas, que é por conta da gravidade, senão o coração não tá mais bombeando o sangue, o sangue desce, fica nas partes extremas, nas extremidades. Parece que a pessoa tá murcha, né? A pessoa começa a ter manchas na pele, que na verdade são depósitos de sangue, entendeu? O rigor mortis, só pra ter uma curiosidade, acontece mais ou menos entre 4 e 8 horas. Começa a acontecer. Já no estágio avançado é mais ou menos de 12 a 18 horas. E completa, a pessoa fica completamente dura, mais ou menos entre 18 e 24 horas. Só vai se dissipar, ela começa só a se poder se mexer melhor direito entre 24 a 36 horas. Ou seja, se ele já estava bem duro, como ele falou, a perna estava dura de a ponto de não conseguir colocar pra dentro do... Isso pode ter acontecido antes da meia-noite. Então pode ser que já devia ter acontecido já há mais ou menos há 8 horas atrás. Começou a ter há mais ou menos 8 horas atrás. É porque eles foram dormir às 8. Então pode ter começado a acontecer mais ou menos meia-noite mesmo. Né? Mas de meia-noite até as 5 que ele acordou. Porque fala entre 4 e 8, 8 horas, entendeu? Tem essa janela de tempo Exatamente. ali que pode ter acontecido o fato, né? Agora, uma coisa interessante que ele percebeu é que o José, ele observou o José, ele não tinha queimaduras. Ele estava inteiro, intacto. Ao contrário dos outros, o primo e o irmão... Ele só estava morto, né? Ele só estava morto. Só, entre aspas. Só é. Mas assim, um estava muito queimado, o outro estava um pouco queimado, né? Mas esse estava normal. Depois a gente vai falar o que foi dito sobre o José, né? Sim. Você está ouvindo? Aí foi o seguinte, cara, foi aí que ele começou a tentar voltar à razão, porque assim, ele tava em choque, né? O irmão morreu. E os outros 2 amigos, um tava desacordado, sem esboço de reação, né, física, mas aparentemente não tava morto. O outro tava paralisado de dor. E ele começou a tentar raciocinar pra sair daquela situação, né? O irmão tava ali morto, né, gelado na rede. De dor. Exato. E o outro tava inconsciente, praticamente paralisado de tanta dor. Sim, e aí apesar do desespero, ele tentou se manter firme, né, cara? Pra poder sair dali. Bom, tá todo mundo aqui ferrado, eu sou o único que não sofri nada, eu preciso tirar a gente daqui. E além disso, o barco tava encalhado. Exato. Porque já tinha passado da maré alta, agora estava em maré baixa de novo. Sim. Ele teve que esperar por volta de 8 horas até a maré subir de novo. Naquela situação ali, já devia estar com fome, com sede, porque não deviam ter comida por esse tempo todo, né? E pior que isso, eles não tinham nenhum material de primeiro socorro. Nada, não podia dar nada pro cara pra... Eram pessoas simples, né, cara? Eram pessoas pobres, né? Muito pobres, E vamos lembrar que, assim, lá no 75, final 77, da década de 70, cara, né? Não tinha celular, não tinha comunicação, que nem tem hoje, né, por exemplo. Aí o Apolinário, ele precisou esperar mais ou menos 8 horas até que a maré subisse de novo, cara. E aí por volta de 2 da tarde, foi quando ele começou a levar o barco de volta pra São Luís. E um detalhe, o Apolinário tinha 1,50m. Você levar um barco sozinho com 1,50m de altura. Nossa, imagina, e ele era magro. Ele era um cara muito magro. Muito magro. Né? E aí foi uma viagem muito difícil, cara. Porque, como a gente comentou lá no início, pra você direcionar um barco desse, você precisa de gente pra mudar as velas de direção, puxar a corda pra fazer o mastro mudar, né, e tal, enfim. E além de toda essa dificuldade de controlar um barco sozinho, imagina a situação que o cara tava. O irmão morto na rede, o outro sentindo muita dor, tava acordado, mas gritando de dor. E o Firmino tava desacordado, cara, no chão, tipo um boneco. O que mais que tava queimado... o que sofreu mais queimadura. Tava no chão, conforme o barco balançava. Ele se mexia também. Ele ia rolando no chão do barco, imagina. Assim, a dor é tanta, ainda bem, o corpo da gente é muito inteligente, né? A dor é tanta que ele te desliga. Tava desligado, tava apagado. Você tá com... Quem já teve queimadura sabe como é dolorido. Sim. Você tem queimadura, ainda ficar rolando num barco de madeira, deve ser difícil. O Apolinário fala, inclusive, que foi Deus que ajudou ele. Tem até uma frase dele que eu li, até vale citar aqui, a gente pesquisou, as fontes que a gente pesquisou foi o site da revista UFO e o site Fenômeno, que foi onde a gente pesquisou esse caso, a gente leu os 2 textos lá e a gente bebeu daquela fonte. O Apolinário falou o seguinte, abre aspas, Deus me ajudou. Sem a ajuda dele, todos teríamos morrido. Então ele atribui essa força interna que ele tirou pra sair daquela situação vindo de Deus, né? Como a gente comentou, ele era um homem de 1,50m de altura, cara, e magro, sabe? O cara foi um herói, cara. Como ele conseguiu sair disso, conseguir chegar em algum lugar. Como é que ele se orientou, cara? Eu não sei. Pois é.
Foi uma coisa assim que não dá pra explicar também. Ele já conhecia o caminho, né? Com certeza. Sim, já tinham feito esse caminho ali, né? E aí quando eles chegaram lá no porto de Itaqui, o sol já tava se pondo, mas o terror deles não tinha terminado. Não. Ele tava, na verdade, só começando, né? Tava só começando. Eles chegaram lá, foi o lugar mais perto que eles acharam, que tinha gente. Sim. Quando eles chegaram lá, só tinham 2 seguranças fazendo uma patrulha local. Eles não tinha nada ali, mato. E aí ele pediu, pelo amor de Deus, me ajuda, meu amigo, não sei o que, meu primo tá morto. Então, o Apolinário foi andando durante 10 quilômetros, né? Quase 2 horas e pouco. Quase 2 horas caminhando. Andando depois de um dia cansativo que nem esse. Não só cansativo, né? Psicologicamente triste, né? estressante. Nível máximo. Aí ele chegou na casa do irmão dele, que é o Pedrinho. Isso. Chamou o Pedrinho pra ir junto, né? Eles foram juntos na delegacia. E aí na delegacia ele explicou tudo o que aconteceu. E aí a polícia mandou uma viatura pra ver lá a embarcação. Aí já era 1h da manhã, né? Aí chegou lá 1h da manhã. Chegou lá 1h da manhã, imagina. Sim. E aí eles viram lá os 3, né? Exato. O Firmino, o Aureliano e o José. Isso. Né? E o José morto lá no barco, né? Já em decomposição, né? Pois é. E aí eles chegaram lá pra tirar o corpo do José. E parece que o Aureliano o tempo todo quis ficar do lado do ele não quis abandonar, né? Ele não quis abandonar. Até a ambulância chegar e tal. Pois é, aí removeram o Firmino ficou, parece que foi 1 semana em coma. Exato. Né, até começar a voltar à consciência. Sim. Ele teve que receber enxerto de pele, porque o negócio foi pesado. Sim, foi parece horrível. Que a queimadura que ele teve nas costelas e no braço foi tão forte, foi de 2º grau. Ele perdeu a movimentação da mão, a mão dele ficou fechada. Entendeu? Sim. O Aureliano, ele foi levado para o hospital para ser tratado das queimaduras, né? Também, logo depois, né? A questão do Firmino, ele travou os músculos de tal maneira que danificou, cara. Por isso que ele não consegue não foi por causa da queimadura, então? Foi não por causa foi, da... Talvez foi por causa de alguma dor. choque, talvez, né? Algum choque muito grande que ele levou. Ele travou tanto o braço que ele contraiu tanto os músculos que danificou, cara. Nossa. E aí ele até hoje, eu não sei se ele tá vivo ainda. Ele tá vivo? Tá. Pelo que eu entendi, ele parece não que ele consegue abrir a mão, perdeu o movimento das mãos. Ele ainda consegue um pouco, mas algum movimento ele deve ter feito fisioterapia, né? Não sei. Uma série de coisas, mas enfim. O José já não tava o cadáver dele já não tava mais num estado de decomposição mais avançado. Então para fazer uma autópsia seria um pouco difícil. Sim. Né? Ele foi levado para o Instituto Médico Legal, né? Nessa noite, mas também já estava, como a gente comentou, já estava avançado o estado de decomposição, não conseguiram fazer autópsia. Mas eles emitiram um laudo. Emitiram um laudo lá que foi qualquer coisa também, né? Foi. Que aí no laudo dizia o seguinte: ele teve um acidente vascular cerebral causado por uma hipertensão arterial como consequência de um choque emocional muito forte. Ou seja, ele teve um choque, ele viu alguma coisa que deixou ele em choque, e isso causou um AVC nele. Né? Aí subiu a pressão e a pressão deu um AVC nele. Mas o que deu o trigger aí nesse choque emocional, né? Foi algo susto, que eles, né? Foi algum susto, alguma coisa que eles viram. Sim. Ou dor também, né? Pois é. Mas lembrando que o José, ele não estava machucado, ele só estava morto. Em determinado momento nessa história, parece que o Firmino acorda em um momento e tenta falar alguma coisa, mas ninguém consegue entender ele, que ele fala muito pouco. A boca dele se mexe de maneira muito devagar, porque o cara ele devia estar, assim, delirando também, pela dor, né? Imagina, você tá com a pele caindo do seu corpo, você imagina a dor que você tá. Exato. E aí ele balbucia a palavra fogo. E aí a gente sabe, né, quem gosta de ufologia sabe que fogo é uma palavra que mais é usada, uma terminologia pra dizer que é uma bola de fogo, uma luz, né? Sim. É um OVNI. Sim, né? sim. Outra coisa que vale mencionar sobre o corpo do José também é que eles não acharam nenhum tipo de queimadura, hematoma, corte. A gente tinha falado isso, mas realmente não, é uma coisa muito doida, porque o cara só tava morto. Sabe? Ao contrário de todos eles estavam queimados. Ele não sofreu absolutamente nada, visivelmente falando, né? Mas morreu. E uma coisa que é impressionante nesse caso, a gente conversou sobre isso também antes, justamente a relação com a Operação Prato, que foi basicamente... Foi em novembro, a Operação Prato começou em novembro. Exato. E a gente tá falando de abril, foi coisa de meses. Sim. Né? E essa região, antes disso, as pessoas já estavam falando de OVNIs. Sim. Não é que começou ali, já tinha começado antes. Só que foi o pico dela foi com a Operação Prato, que a gente ainda vai falar um dia. Exato. Né? E qual a relação dessa casuística com a Operação Prato? O chupa-chupa.
Exatamente. Né? O chupa-chupa que é o... Causava queimadura. Queimadura e parecia que sugava o sangue das pessoas. Sim, né? sim. Aí é o seguinte, cara, dentro dessa alegação que fizeram da causa da morte do José, choque emocional, eu nem nunca tinha ouvido falar que choque emocional pode matar alguém, assim. Nem sei se isso é comum na medicina. Se alguém tá ouvindo a gente aí que é médico... Eu já ouvi falar assim, em choque, o homem viu que a mulher traiu ele, ele foi um choque tão pesado que o cara pode ter um ataque do coração e cair. Mas aí o cara pode ter uma pré-condição de ter um ataque do coração, por exemplo. Sim, mas dependendo do choque também, né? Uma coisa é um choque, você vê uma coisa que você não imaginaria nunca. Tu me lembrou agora uma menina que morreu, uma garotinha, cara, morreu no Brasil com susto de tiro. Olha aí, garotinha com coração. Eu não lembro exatamente aonde foi, quando foi, mas é recente. Pois é, não é um velhinho, é uma garotinha. Você imagina então, o choque pode matar sim. Mas o mais engraçado é que perguntavam pra eles o tempo todo o que tava acontecendo, o que aconteceu lá. Eles não lembravam. Ninguém lembrava. E aí foi quando o Bob Pratt chegou no Brasil e ele conseguiu trazer com ele em determinado momento um doutor Lagos, que faz uma hipnose neles, deixa eles em transe profundo, só que nem essa regressão eles conseguiram lembrar. Caramba. E a única coisa que se tem notícia mesmo, é essa palavra fogo. Vale mencionar também que depois que aconteceu isso, vários pesquisadores foram pra lá, né? Pra investigar e tal. E inclusive o Bob Pratt, ele procurou pelo médico que deu esse laudo, que analisou o corpo, né? Do Instituto Médico Legal. Teve dificuldade pra encontrar e tal. Só que quando ele encontrou, o cara não quis falar. O cara não quis dar depoimento, não quis tocar no assunto, nem nada. Estranho. É estranho, mas ao mesmo tempo, o cara também, se ele deu um laudo qualquer coisa, assim, ele pode tirou da cabeça dele, ele não vai querer falar, porque vai colocar a reputação dele como médico em jogo. Exatamente, né? Faz sentido. Então, pode ser isso também. Porque no Brasil a gente sabe que acontece isso. Não só no Brasil, né? Tem um caso que acontece lá, o cara não tem explicação, o cara tem que botar alguma coisa ali. Sim. Né? O cara não vai botar que apareceu um ET e o cara morreu de susto. Apesar de que no laudo, eu li o laudo, tá escrito causa do machucado, ele fez um exame de corpo de delito. E parece que lá eles colocaram a causa como eletricidade cósmica. Que isso, cara? Eu nunca ouvi falar em eletricidade cósmica. Por que não só eletricidade, né? Foi bom você falar disso, porque o que aconteceu nessa época, tinha um jornal lá chamado Estado do Maranhão. Deve existir ainda esse jornal, né? No dia 7 de junho de 77, foi logo depois, meses depois do que aconteceu com eles, saiu a seguinte notícia: chispa cósmica causa morte em pescador. Chispa? Chispa. C-H-I-S-P-A. O que é uma chispa? Não sei, raio? Deve ser um raio, né? Deixa eu procurar no Google aqui. Espera um pouquinho. Fragmento incandescente que se desprende de um corpo, centelha ou faísca. Brilho rápido, momentâneo, um lampejo. Ó, um raio. Um raio é uma chispa. É uma chispa. E talvez você falar chispa daqui. Também é cultura, eu não sabia disso não. Eu não sabia não. Chispa daqui. Chispa, Só você conhece assim, chispa daqui. Chispa daqui pra você sair daqui como um raio. Como um raio, Agora faz sentido. Etimologia. A gente vê por aqui. Exatamente. Mas assim, parece que o Bob Pratt, ele realmente foi lá e viu o jornal, né? E leu essa notícia. Sim. E depois ele foi lá ver o barco. Ele foi investigar o barco, ele teve que inclusive entrar no mangue. Ele estava morrendo de medo porque ele achou que tivesse piranha, pudesse matar ele. Ele entrou lá no meio do manguezal, achou o barco junto com alguns familiares, né, dessas três pessoas. E ele investigou um barco inteiro. Ele viu todo o pedacinho de madeira do barco, tirou milhares de fotos e percebeu Tem foto dele em cima do barco. Tem. E percebeu que no barco não tinha nenhum sinal de que algum tipo de eletricidade ou chispa tivesse acontecido. Sim. E ele falou assim, como é que esses homens estavam queimados dentro do barco se o barco em si não tem nenhum tipo, não foi afetado? Se, por exemplo, a lona que estava em cima do barco, que é uma lona de plástica, né? Não foi queimada. Foi bom você comentar isso, porque como todo caso ufológico, sempre vai ter alguém dando explicação. Sim. Né? Isso é do ser humano. Você vai tentar achar uma explicação lógica para aquilo ali. E aí uma delas foi essa, de raio, né? De cair um raio no barco, uma descarga elétrica e aconteceu o que aconteceu. Mas isso não explica, por exemplo, como que o Apolinário não sofreu nada. Não explica muitas coisas. Como é que um morreu sem se queimar? Como é que o outro trocou de lugar, né? Isso é uma coisa, isso é
dado importante nesse caso. Porque é o seguinte, lembrando, vamos repetir. O Aureliano estava atrás do Apolinário. Sim. O Firmino estava na parte da frente. Sim. Quando eles acordaram, o Aureliano estava na frente do barco, no lugar onde era o Firmino, e o Firmino estava debaixo da rede do Aureliano. Sim. Assim, eles trocaram de lugar no meio da noite. A impressão que dá é que, assim, se realmente foi seres inteligentes de outro planeta, eles, na hora da confusão de colocar ele no lugar, eles erraram. Acho que esse aqui é aqui, né? Não, é o contrário. Imagina um ET com um desenhozinho lá. Não, tem que botar no mesmo lugar. Tipo reconstituição de crime, né? Pois é. Mataram e botaram no lugar errado. Por isso que o Apolinário não entendeu nada na hora que ele acordou e viu os gritos do Aureliano na frente do barco. Sim. Né? Não explica também, por exemplo, se fosse realmente um raio, por que realmente a lona não foi queimada. Exatamente. Porque aí falaram o seguinte, olha a explicação doida que deram. Talvez o raio tivesse caído na água. Isso não faz sentido nenhum, cara. E aí a água refletiu no barco de baixo pra cima. Que também não faz sentido nenhum. E assim, por que então o Aureliano, que estava dormindo em cima, estava deitado em cima da água, lembra que eu falei? Que tinha um pouco de água. Ele seria o mais afetado. Sim. Porque ele estava em contato com a água. Sim. E todo mundo sabe que a água é um condutor. Sim. Né? Então, ele não estaria nem vivo. Ele não estaria nem vivo. O José que morreu, que devia estar vivo, porque ele não estava em contato com nada. O Aureliano deveria ter virado um nugget. Sim. Porque ele que estava em contato com a água. E sobreviveu, né? E ele que foi o que... Ele só tomou um pouco de queimadura nos ombros, na escápula e da nádega. Mas assim, o José que deveria estar... O José que estava inteiro, realmente estava inteiro. Sim. E tem uma outra explicação com aspas gigantes, né? Que falam ali que é justamente o que a gente comentou sobre a ilha. Que tem muito folclore envolvido, muita lenda urbana. E tem o seguinte, eu resolvi chamar aqui o Power Ranger branco, o nosso amigo Carlos Alberto Machado, porque falando em coisas do insólito, e ele investigou também esse caso, ele estudou a fim, e parece que ele viu algumas coisas sobre essa ilha que a gente não sabia. Sim. Então eu chamei ele pra dar um coach aí, uma palavrinha. Sim. Carlos, fala pra gente aí mais sobre essa ilha. Ok, pediram para que eu gravasse um adendo do caso da Ilha dos Caranguejos, que é um especial que vocês fizeram aqui, né? Então, o que eu posso informar, que a gente tem, nós recebemos lá pelo site do Fenômeno, é que no ano de 2007, o geógrafo maranhense André Araújo, que entrou em contato com a gente, e ele gosta do assunto de ufologia também, ele encontrou um mistério dentro da ilha, isso em 2007, né? Nos últimos anos ele tem ido ao local para checar, nos últimos 6 anos, e no meio da ilha ele encontrou uma espécie de... Ele calculou uma altura de 2 metros, peso de 1 tonelada para cada rocha. É como se fosse uma Stonehenge, né? Um círculo de rochas, bem estranho. Ele acredita que é um tipo de monumento megalítico, muito similar à Stonehenge da Inglaterra. Eles formam um círculo exatamente no meio-dia. É um fenômeno que ele presenciou, né, quando o sol dá meio-dia, ele viu que ocupa corretamente o centro do círculo, lembrando uma espécie de relógio de sol. Ele ainda acrescentou que não fosse um conjunto de características incomuns, essas rochas por si despertariam interesse de arqueólogos. Ele acredita que existe algo a mais cercando o mistério desses megalíticos. Primeiro, por se situarem numa ilha distante da ocupação humana e, portanto, isolada da sociedade. É difícil de chegar lá, inclusive, você tem que ter autorização da Marinha, é bem complicado, né? Ou conversar com os pescadores para te levarem lá, né? Mas seria informal nesse caso. E o outro motivo é que ela é constituída essencialmente de matéria sedimentar, sendo que a concentração da rocha cristalina mais próxima da ilha está em Rosário, que é um município distante a uns 60 quilômetros da ilha. Assim sendo, ele concluiu que as rochas megalíticas foram inseridas artificialmente naquela região. Isso ele está falando como geólogo, né? Como especialista em minerais e rochas. Normalmente, quem tem acesso à ilha, além do pessoal da aeronáutica, né, que ela é capitaneada pela aeronáutica e não pela marinha, são estudantes e profissionais, pesquisadores, professores universitários que fazem doutorado ou mestrado em biologia, fazem pesquisas na ilha, né, inclusive nos caranguejos daquela região, ou na vida marinha, né, daquela região. Mas eles raramente adentram na ilha, né? Eles ficam pesquisando mais nas circunvizinhas, né? No caso, no mar, ali na parte de água, mesmo com lanchas, equipamentos. Possivelmente para realizarem coletas, não podendo deixar as embarcações. Eles às vezes nem têm autorizações de deixar as embarcações para descer na ilha. Apesar disso, algumas pessoas
se arriscam, né, a entrar lá. Até um cidadão escreveu para o nosso site dizendo que esteve na ilha e que achou muito perigoso, que tem muito mosquito. Ele não chegou a ver nada relacionado a OVNIs e também não encontrou esses monolitos, mas ele passou bastante sufoco lá, diz que é perigoso, é muito fácil de se perder, a ilha é muito grande e ele diz que tem que levar muita água, tem que se prevenir bastante, levar GPS, enfim, levar equipamentos para você não se perder lá, que é muito fácil se perder. E se perder lá, é possível até que a pessoa venha a perecer, a morrer no local. O geólogo ainda afirma que os pescadores conhecem essas formações há anos e, portanto, foi fácil encontrar os megalíticos em companhia deles. Por outro lado, a comunidade científica conhece pouco sobre esses monumentos e os que conhecem preferem ignorá-los. Estranho isso. Mas enfim. Quando ele esteve na região, o geógrafo tomou cuidado de trazer consigo algumas amostras de solo e da rocha trabalhada para a posterior análise. Não pôde fotografar os megalitos, pois não possuía, na época, nenhum tipo de máquina fotográfica. Ele também não passou para a gente essa análise. A gente está aguardando que esses resultados sejam divulgados para a gente poder divulgar, inclusive, no nosso site. Eu espero que sirva aí para vocês. E aqueles documentos que foram mostrados ali, os documentos da necrópsia dos 2 corpos, né, assinados pelo médico legista, que coloca, inclusive, para espanto, né, de quem tem acesso aos documentos que estão disponíveis ali no nosso site, né. Ele descreveu a eletricidade cósmica como instrumento que produziu a ofensa no corpo das vítimas, né. Quem conseguiu esses documentos pra gente foi o Edson Boaventura Júnior, né? Ele esteve lá no Maranhão, me falou que esses documentos estavam abandonados no arquivo morto, né? Que é um caso antigo, né, de 77, mas ele conseguiu fazer cópias e a gente está disponibilizando em PDF no nosso site, no site Fenômeno. Lembrando que o caso ocorreu em 25 de abril de 1977, em São Luís do Maranhão. Mais ou menos no período da ditadura aqui no Brasil e, coincidentemente, próximo das datas lá dos casos que ocorreram na Ilha de Colares, que já foi citado em outro programa de vocês, né? Os casos do Chupa-Chupa na Amazônia ou Operação Prato, né? Conhecido assim pela aeronáutica e pela ufologia brasileira. Lembrando também que casos de mortes de pessoas envolvendo mortes e ufologia, né, o insólito, existem vários casos, fora esse da Ilha dos Caranguejos, no meu livro Estranha Colheita, Mutilações Humanas do Insólito, que eu escrevi o ano passado. Lá existem vários casos, tanto do Brasil quanto da Rússia, envolvendo morte de pessoas e o fenômeno OVNI, né, o fenômeno do insólito. A gente recomenda que as pessoas que queiram se inteirar no assunto procurem a leitura de teorias e outras opiniões para não ficarem apenas pensando que são todos bonzinhos, como muitos alegam, né? A gente tem que estudar todas as vertentes da ufologia para poder se inteirar bem e saber exatamente o que vem acontecendo. Power Ranger branco? Ótimo. Obrigado pelo título. Obrigado pelas boas-vindas também, em nome do meu filho, que nasceu, né, o Carlos Alberto Machado Filho. Tenho certeza que ele agradece. Quando ele crescer, ele vai agradecer pessoalmente. Um abraço para vocês. Você está ouvindo? Outra coisa que eu achei sobre esse caso foi o seguinte: tem um ufólogo, pesquisador, que era da revista UFO, não sei se ele ainda é, mas a matéria sobre esse caso que tá lá foi ele que escreveu. O nome dele é Pablo Villarrubia Mauso. Ele foi lá pesquisar esse caso, isso foi assim, acho que foi na década de 80, se eu não me engano. Ele ficou sabendo pelo filho da já falecida, Irene Grant. Ele só soube pelo filho dela porque ninguém tava falando sobre isso. Na mídia local ninguém falava disso. Não apareceu na TV Globo, entendeu? Sim, inclusive, esse caso foi abafado pela Operação Prato. Não abafado, mas ele perdeu a atenção por causa da Operação Prato. Inclusive, quando saiu a matéria no jornal que eu falei da Chispa Cósmica, esse ufólogo, o Pablo, ele leu essa matéria achando que era um dos casos da Operação Prato. E não era outro caso, que é o caso da Ilha dos Caranguejos. Muito o doido, spin-off. né? Exatamente. Exatamente. E aí foi o seguinte, cara, ele disse que foi pra ilha pesquisar esse caso. Nessa matéria dele ele descreve isso, né? Porque assim, ele tava querendo ir até a ilha, então ele foi até São Luís, ele tentou encontrar alguém que pudesse levar ele lá. De barco. Pra ele analisar o local, né, e tal. E, cara, ninguém queria levar ele na ilha. E aí teve um pescador... Já sabendo que a ilha era amaldiçoada. O cara falou, não, eu pago, me leva lá que eu te pago, tá aqui o dinheiro. Aí o cara falou o seguinte, olha o que o pescador falou. Eu até anotei aqui, ó, abre aspas. Não, de modo algum, eu não vou te levar lá não. Ainda que você pague muito bem pela viagem, porque ninguém deseja deixar os ossos ali. Nossa. Mas o que isso deve significar? Será que é morrer? Deve ser, né? A ilha já era conhecida... Lá. Se bobear, tem coisas antes que a gente nem sabe. Que a gente nem sabe, Se bobear, já morreu gente ali. Já deve ter morrido mais gente lá e ninguém sabe. E aí o Pablo questionou, mas por que não?
Aí o pescador respondeu: creio que não saiba que a Ilha dos Caranguejos é um lugar encantado. Ali existem coisas do além. Muita gente morreu naquele local e não se sabe exatamente a causa. Você pode perguntar por aqui no porto, mas assim, ninguém vai querer te levar lá. Desiste. Só que ele usou a palavra encantada, deveria ser amaldiçoada, porque encantada sempre é uma coisa boa, né? É o contrário disso, é amaldiçoadaça, sim, né? Ele é um pântano maldito, né? E aí, cara, o Pablo conta que não conseguiu ir porque ninguém quis levar ele lá. Caramba. Nessa ilha, olha que bizarro, cara. E é o que a gente comentou, já deve ter acontecido outras coisas lá também, né? Que a gente não faz nem ideia. Agora, parece que aconteceu de novo. Mesma situação. Com 4 caras também. Isso. Não foi? Isso foi muito 86 estranho. que rolou. 86, foi quase 10 anos, foi 9 anos depois. Exatamente. Né? Pois é, então, isso não é o fim da história da Ilha do Caranguejo, né? Praticamente a mesma coisa aconteceu 9 anos após o primeiro encontro, né? Que esses caras tiveram com esse fenômeno. Sim. Onde um grupo de homens ficou... Um deles morreu, um ficou queimado e 2 misteriosamente afetados. E aconteceu no dia 28 de abril de 1986, que foi mesmo dia... mês, né, cara? Mesmo mês, quase um dia depois, 10 anos depois, seguinte. Sim. Que foi quando eu nasci dia 29 de abril de 86. O primeiro foi... O primeiro foi quando eu nasci, o segundo tu nasceu. Será que tem relação? Será que é a reencarnação desses caras? Sei lá, cara. Os 4 homens foram à ilha num barco semelhante para pegar madeira também. Trabalharam 2 dias cortando mais de 300 troncos e empilhando nas margens do rio, perto do barco. No dia 30 de abril, pararam de trabalhar mais ou menos às 6 horas. Um deles, o Juvencio, de 22 anos, começou a cozinhar. O Veríssimo, de 21 anos, disse que não se sentia bem e pediu para Juvencio alho para esfregar nos braços. Tipo uma superstição, né? Eu tô me sentindo meio muito bem, me dá um alho aí que eu vou pra melhorar. Simpatia, uma né? simpatia. Coisa de vó. Pois é. Só que aí Juvencio, de repente, do nada, caiu no meio caiu no chão, caiu dentro do barco. Numa rápida sucessão, os outros 2 homens, Anselmo e Lázaro, também na casa dos 40 anos, também desmaiaram. Os 3 desmaiaram praticamente juntos. Ninguém sabe o que aconteceu com o Veríssimo. O Lázaro recobrou a consciência ao meio-dia no dia seguinte e encontrou o Veríssimo morto, estendido na parte traseira do barco. Não havia marcas nele, mas um pouco de sangue escorria da boca. Juvencio voltou a si lá para as 5 horas da tarde, quase 24 horas depois do que aconteceu, depois de ter desmaiado. O lado direito da sua cabeça estava queimado e inchado. Anselmo e Lázaro tentaram colocar a madeira no barco, mas desistiram após terem carregado não mais do que 30 machos, ou seja, carregaram coisa pra caramba. Começaram a conduzir o barco de volta a São Luís, mas era difícil porque os 3 sentiam enjoos e náuseas o tempo todo. Caramba. O que é um sintoma muito famoso em quem tem contato com... radiação? Exatamente. Sim. Olha que estranho. Essa segunda morte da Ilha do Caranguejo também não foi noticiada fora de São Luís. O Bob Prático parece que foi lá, né, 5 meses depois, falar com a história com os locais e encontrou com um tal do Juvencio, que contou pra ele o que tinha acontecido. E como no primeiro caso que a gente falou, nenhum dos 3 sobreviventes sabe o que aconteceu naquela noite, exceto que todos sentiram tontura e desmaiaram. As autoridades portuárias os interrogaram e disseram pro Bob que eles estavam sim falando a verdade, que realmente o que eles falaram realmente foi o que aconteceu. Eles só desmaiaram e acordaram no dia seguinte. Caramba, cara. Eles tinham certeza que não foi nenhum tipo de intoxicação alimentar, porque eles não tinham comido nada demais e também não tinham usado nenhum tipo de droga ou álcool, né? As autoridades também descartaram qualquer tipo de possibilidade de ser um gás venenoso vindo do pântano. E até porque o Juvencio falou também que não sentiram nenhum cheiro estranho. E eles já estavam acostumados a ir nessa ilha. De novo, aquele negócio. Se fosse um gás do pântano, já isso seria sabido por eles. Tanto pelo primeiro grupo... Os caras já conheciam a ilha, já iam lá sempre. Eles já sabiam, cuidado que a ilha tem gás, não vai lá não. Todo mundo já sabe. Já teria morrido alguém com gás, morreu gente lá, não vai lá. Exatamente. Não foi feita também a autópsia no Veríssimo, assim como no primeiro caso, porque quando o barco chegou ao porto, o corpo também já estava em estado de decomposição. O atestado de óbito do Veríssimo simplesmente menciona a causa da morte não determinada, né? Pelo menos que ela colocou como não determinada, não como AVC, né? A ligação com o fenômeno ufológico nesse caso também é muito simples e muito tênue. Uma coisa estranha aconteceu um pouco antes dos homens desmaiarem, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Eles ouviram um forte estrondo perto do mato, no escuro, e não puderam ver o que era, eles só escutaram esse barulho. Isso foi enquanto eles estavam no barco à noite, né? Sim, esse som que eles escutaram no meio da ilha não poderia ser de algum animal, que não tem um animal grande vivendo ali. E todo mundo sabe que só tem 2 maneiras de chegar na ilha, ou de helicóptero ou de barco, entendeu?
Algumas pessoas que defendem o fenômeno ufológico dizem que realmente o estrondo foi uma clara indicação que algum OVNI estava ali. Pode, por exemplo, ter quebrado árvores, pode ter aterrissado e acontece algum barulho, entendeu? Sim. Não há como provar que a gente está certo, mas os homens reconheceriam o som, né? Sim. De uma árvore caindo, porque eles estavam acostumados, inclusive, a trabalhar com árvore. Eles cortavam madeira e escutavam barulho de árvore. Então, assim, é estranho falar que foi um barulho de árvore caindo, né? Foi um estrondo diferente. Como a gente já tá falado, essa ilha tem outras histórias, né? Essa é mais uma delas. Mas em 83, por exemplo, tinha um homem que tinha ancorado com um barco perto da ilha e avistou um objeto brilhante no céu, que pairou sobre ele, projetando uma luz sobre sua embarcação. Caramba! O homem e seus companheiros saltaram para fora do barco e se esconderam no mato até esse OVNI se afastar. Ele disse que várias pessoas em barcos na área também já tiveram contatos com UFOs naquele mesmo ano. Tanto o Lázaro quanto o Anselmo dessa nova história, eles estavam no interior também do barco. E as 2 vezes que o Bob Pratt esteve em São Luís depois do incidente, eles nunca conversou com esses dois. Mas falaram que os dois estavam bem de saúde, né? Mas em ambas as histórias, olha que engraçado, eles ficaram afetados pra sempre de alguma maneira. Eles ficaram tristes e deprimidos. É uma depressão perene. E é um negócio que realmente a gente já viu falar nisso. Quem tem contato com o fenômeno ufológico sempre tem alguma sequela no final, né? E essa sequela da depressão, tristeza, é uma coisa muito comum. Sim. Você até falou antes do Irangê Holanda, no começo da nossa conversa. Sim. E o Irangê Holanda dizem que ele tirou a própria vida. Ele né? se matou dias depois daquela entrevista dele que tem no YouTube aí. Pois é. E assim, mais de novo, um sintoma do contato. A depressão, a tristeza. Sim. Né? Puxando esse gancho do que você tá falando, foi até legal que você mandou aquele documentário que a gente assistiu essa semana sobre a Operação Prato. Sim, que é o da linha direta. Exato. E mostra um pedaço do... Exato. A Linha Direta fez um episódio sobre a Operação Prato e no início tem um trechinho desse caso dele do caranguejo. Isso. Porque justamente a casuística é parecida, né? E foram meses de diferença. Exatamente. E foi legal você tocar nesse assunto porque apareceu o físico Marcelo Gleiser. Ele é bem conhecido, né? Ele é um cara extremamente cético. Tem uns vídeos dele aí bem legais, ele falando sobre o espaço, né, e tal. Apareceu no Linha Direta falando, porque isso foi relacionado a folclore da ilha, e aí a coisa tomou outra proporção. O que eu realmente acredito que tenha acontecido, porque já tinha a história dessa ilha lá, né? Só que eu acho que não é bem assim, sabe? Porque por mais que tenha um folclore em volta, a crença popular de que a ilha acontecem coisas bizarras na ilha, a questão aconteceu um caso... Que ninguém consegue explicar. Que ninguém consegue explicar. Como que você explica isso? Pois é. Sabe? É claro, a gente sempre fala isso, né? A gente não pode afirmar que veio um disco voador e matou o cara. Pode ter sido qualquer outra coisa. Mas tá um fenômeno desconhecido. Mas não tem explicação até hoje. Não existe explicação. E aí até teve uma mulher, que eu acho que ela foi enfermeira, no caso Chupa-Chupa. Ela apareceu logo em seguida na Linha Direta falando. Olha só, tudo bem, você pode falar que tem o caso do folclore, mas você tem que pensar o seguinte... Como é que pessoas a Força Aérea, o Exército não ia se mobilizar por causa de um delírio coletivo. Exato. E ela também falou outra coisa que é importante. Como é que 2 pessoas que não se conhecem, que moram em vilas totalmente afastadas, que não têm contato uma com a outra... Pessoas simples, né? Muito simples, que não tem nem carro às vezes. Moram em pequenas vilas, longe uma das outras, com o mesmo sintoma, com a mesma queimadura. Que não tinha telefone, se bobear, não tinha nem TV em casa. Pois é. Né? Aí chega lá com os 2 com queimadura, geralmente as mulheres na parte esquerda do peito, né, em cima e tal. Enfim, a gente não vai entrar nesse assunto porque a gente já vai falar da Operação Prato um dia. Mas assim, muito estranho. Alguma coisa isso aconteceu. Mostra também pra gente um pouco da linha do ceticismo com crença e com fato, né, por exemplo. Porque assim, o cara é cético, o cara fala, isso foi delírio coletivo. Beleza, realmente deve ter havido um delírio coletivo ali, porque já aconteciam casos bizarros nessa ilha, já tinha um folclore envolvido com essa ilha. Esse fato do cara ter morrido, o outro tá intacto, o outro ficou com a mão deformada, o cara não consegue mais, não tem movimento completo da mão. Isso não é delírio. Eu entendi. Você diz assim, as pessoas já sabiam que o lugar era um lugar estranho. Já existia uma coisa em torno. E aí quando começou essas luzes aparecerem no céu, isso só se manifestou, né? Esse medo que já existia E aí também vira como é que eu vou explicar? Vira um ruído, né? Porque um chega e fala, naquela ilha lá tem uma criatura, tem um elemental da natureza que chupa a energia da pessoa e a pessoa morre. Aí isso já vira um ruído.
Aí o outro fala, não, mas foi um disco voador. Eu vi lá um disco voador. O fato não, foi fantasma, a loura do manguezal, sei lá. E aí o fato em si, que é uma coisa palpável, que uma pessoa morreu e não tem explicação, se perde no meio desse ruído, né? E aí vem um cara como o Glazer falar, não, isso foi um delírio coletivo. As pessoas, né, começaram... eram pessoas simples, né? Acreditavam em fantasma, não sei o quê. Não, meu filho. Mas não, morreu uma pessoa. Não morreu só pessoas na Ilha do Caranguejo. Morreram pessoas também em Colares. Exatamente. Né? Exatamente. Morreram... Eu chuto assim que tenha morrido mais ou menos umas 5 pessoas. No total. Em toda a casuística ufológica daquela época, daquela região. Sim, que é muito, né, cara? E com ligação a alguma coisa sobrenatural. Como é que você explica que vem uma luz, não sei da onde, e chupa o sangue de uma pessoa, a pessoa morre, cara? E que atravessa o telhado, né? Que é o mais incrível. Que a pessoa se escondia dentro de casa e mesmo assim a luz Inclusive, entrava. De novo, não vamos gastar muito esse assunto que a gente vai falar da Operação Prato em breve. Mas eu acho que foi o Carlos que eu ouvi ele falar que as pessoas que morreram eram hemofílicas. Olha aí. E aí elas não aguentaram sobreviver com aquela falta de sangue ali. Que as que sobreviveram não tinham esse problema e aí conseguiram sobreviver, ficaram fracas, né? Sim. Extremamente fracas. Já deviam ser pessoas que não se alimentavam direito também. Né? Porque eram pessoas muito pobres, cara. Sim. A expectativa de vida num lugar desse, eu acho que não chegaram em 50, por aí, cara, 60. Esses caras da Ilha do Caranguejo que iam lá catar madeira, era madeira pra construir casa. Devia ser casa de pau a pique. Casa de pau a pique, que é uma madeira com lama sabe? É um graveto com lama e pedra e o cara vai construir uma casa. Então você imagina o nível de simplicidade dessas pessoas, sabe? Então falar que o cara inventou um caso desse pra ganhar fama, que fama? Fama de quê? Sabe? Perdeu o irmão, perdeu o irmão, cara. Como é que você explica isso? Né? A gente não pode apontar o dedo. Né? Ou dar uma solução. Não, realmente foi uma nave alienígena desceu e matou os caras. A gente que não nem sabe. Eles estavam lá, dizem isso, né? Exatamente. Mas que Mas que ligado à Operação Prato, a gente sabe que, né? O que você acha que pode ser? Eu acho que faz parte da Operação Prato. Eu acho que foi sim dessas luzes. Eu acho que foi o chupa-chupa, mas assim, o chupa-chupa, uma coisa é quando você tá acordado e você consegue fugir. Outra coisa talvez seja você dormindo, eles sugam mais, eles abusam mais de você. O chupa-chupa é um outro caso que, na minha opinião, é igual o chupa-cabra. Se perde no meio do nome que vira piada. Eu já vi gente fazer piada com chupa-chupa. Mas... O que será que dá esses nomes, né, cara? Chupa-chupa. Não, é uma cidade, um lugar muito simples. As pessoas não deviam nem pensar em... Na verdade, eu acho que do chupa-chupa foram os populares que deram esse nome então, aí. As pessoas simples não pensavam chupar, né? A gente tem essa cabeça. Não, sim, mas... por exemplo, no caso do chupa-cabra, nem foi no Brasil, né? Foi fora do Brasil. Porque lá fora também o termo chupa é usado diferente. Só qualquer nome que tem conotação sexual vira zoeira, né? Quinta série. Sim. Suponhamos que foi uma nave alienígena que foi lá, ou uma sonda, não importa, e fez isso com os caras. O que você acha que eles estavam querendo fazer? Não sabemos, porque... Não, sim, mas o que você imagina? Imagina que seja alguma... testando pra saber até que ponto talvez eles consigam resistir a um choque, testando... Talvez zoeira, né? Só talvez tentando sugar, não sei, o sangue, e acaba que nesse processo queima, a maneira deles sugarem sangue é queimando. Por causa do raio, talvez, né? Ou então apenas por matar mesmo. Sim. Às vezes eu consigo imaginar esses seres meio que nem um cachorro, sabe? Tipo assim, por que você chega em casa e o cachorro destruiu sua cama? Por que ele destruiu sua cama? Porque ele é um cachorro. Por que eles mataram essa pessoa? Porque eles são esses seres. Mas é a questão de não ter moral. Não tem um... Que moral, concepção humana. A gente pensa disso também. Porque a gente pensa assim, se você matou porque você não gosta da pessoa, às vezes não, porque mata. Porque o humano acontece dele morrer. E ele faz parte do processo da experiência. Acontece. O caso Crixás tem uma coisa parecida, né? O cara tomou uma porrada de um raio, teve uma infecção bizarra e morreu. O corpo do cara começou a dar ferida e tal, o cara morreu. E você? O que você acha que foi? Por que eles fizeram isso? Eu acho que é um experimento, Um experimento, né? Se realmente foi alienígena, eu acho que é um experimento.
experimento. Ou tentaram extrair alguma coisa dos caras. Pois é. Né? Eles não têm essa noção assim de que causador. O causador eles não gostam, não vamos fazer. Não tem esse pensamento. Não tem. Eles só as fazem. Eu ainda digo mais, eu acho, né? De novo, suposição que foi uma nave alienígena. Se bobear, até levaram os caras. Os caras não lembram. Voltaram, é isso. Voltaram e largaram lá. Exatamente. Porque tem um lapso de tempo aí. Sim, os caras não ouviram maré, os caras não acordaram. Não acordaram. Botaram os caras em algum estado de transe ou com alguma, sei lá. Né? Porque os caras também não... Por exemplo, vamos supor, o cara tava sendo queimado. O cara ia gritar de dor, né? O outro travou o músculo de tal maneira que a mão perdeu o movimento. Alguém... parece que o que eu entendi esse bobeiro, o Apolinário nem foi levado. Pois é. Né? Parece que esses que sofreram sequelas podem ter visto alguma coisa muito forte, muito, muito extrema, que fez com que eles tivessem esse bloqueio mental. E pode ser que o José tenha visto. Pode ser. E morreu. Ou, teve um choque, como falaram, né? Choque foi realmente um choque e... Causou uma parada cardíaca no cara, o cara morreu. Isso a gente tá supondo aqui, né? Pois é. Então, que esse caso não tem solução até hoje. Exatamente. Você está ouvindo? E aí, galera, meu nome é Tainá, sou de Itatiba, interior de São Paulo, e estou sempre escutando o Rolê 18 aqui no meu trampo. E é isso, continuem olhando para as estrelas. Eu quero saber, então, a sua opinião. O que você achou desse caso? Você achou legal? Você acha que tem alguma informação que a gente não colocou aqui? Ou você acha que pode não ter nada a ver com discos voadores? Mas não vem falar que é Vênus, pelo amor de Deus. Enfim, nem drone. Também pode mandar o seu relato pelos nossos telefones. Isso, mas não liga no meio da madrugada, pelo amor de Deus. Tem pessoal ligar. Vamos dar bronca aí, hein? Tem gente ligando pra gente de madrugada. Não fiquei chateado não, mas cara, não precisa me ligar de madrugada porque tá vendo um OVNI, né? Tá filha pequena. Eu não vou nem dar o nome da pessoa porque vai expor a pessoa. Mas, pô, o que eu posso fazer, cara? Eu tô do outro lado do globo. Vem aqui ver comigo, bota o FaceTime. Mas não liga pra gente não, tá, galera? Só isso que a gente ia falar. Só pra deixar claro aqui, eu não fiquei chateado. Porque eu entendo que as pessoas ouvem a gente, gostam da gente e sentem que a gente é amigo dela. Não, mas é verdade, as pessoas ouvem a gente e devem sentir, né, que a gente faz companhia e tal. A gente é amigo das pessoas que escuta a gente. Eu não fiquei chateado não, só tô comentando, não precisa ligar. Então é isso, Zoucas. Se você quer mandar um e-mail pra gente de alguma coisa que faltou no episódio, que a gente não comentou, que a gente falou besteira, pode mandar via e-mail nas redes sociais, no Instagram, segue a gente lá. Comenta, compartilha stories, que a gente vai falar o seu nomezinho aqui, agradecendo. Pelo Facebook, Twitter ou Instagram. Isso, faz recomendação. E o nosso e-mail é o seguinte, hangar18podcast@gmail.com, e tem a questão do relato. Se você tem um relato que aconteceu com você, ou com um amigo, ou com um parente, e se não quiser que a gente fale o nome, a gente não fala também, bota a voz dos Zoucas de Pato. Como é que é a voz de Pato? Oi, pessoal! Isso aí, a gente bota essa vozinha no lugar e manda pra gente via telefone, via WhatsApp, que é mais 1-647-884-3958 ou 1-647-830-0422. Valeu! Isso, esse telefone aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E não se esqueça, continue olhando para as estrelas. 257 257 1 2 3 Hangar